Alguma vez sentiu que abrir um simples frasco de azeitonas se tornou uma batalha? Ou que subir um lanço de escadas o deixa mais ofegante do que antes? Não está a imaginar coisas. Essa sensação de fraqueza, de que o corpo já não responde como antigamente, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. É uma perda silenciosa que nos rouba a independência, a confiança e a alegria de viver plenamente. Chamam-lhe perda de massa muscular relacionada com a idade e dizem-nos que é inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se essa fraqueza pudesse ser não só travada, mas até revertida, com pequenas mudanças no seu dia a dia? A verdade é que muitos dos nossos hábitos, até os mais inocentes, como a forma como bebemos o nosso café da manhã, podem estar a acelerar este processo sem que nos apercebamos. Neste vídeo, vamos desvendar alguns segredos simples e práticos para reconstruir a sua força, recuperar a sua vitalidade e sentir-se mais jovem e capaz. Vamos falar sobre alimentos poderosos, exercícios que pode fazer na sua sala e, claro, vamos revelar o erro do café que pode estar a sabotar os seus músculos todos os dias. Fique até ao fim, porque o que vai descobrir sobre a sua chávena de café matinal pode mudar completamente a sua forma de começar o dia. Vamos começar por algo que está no centro de tudo: o que colocamos no nosso prato. Muitas vezes pensamos que comer menos é a chave para nos mantermos saudáveis à medida que envelhecemos. Mas quando se trata de músculo, o segredo não é comer menos, é comer melhor. E o elemento mais crucial, o verdadeiro tijolo para construir e manter os nossos músculos, é a proteína. Sei o que pode estar a pensar. Ah, proteína, isso é para os jovens que vão ao ginásio. Mas essa ideia não podia estar mais longe da verdade. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar a proteína que comemos. Isto significa que precisamos de mais proteína do que quando éramos mais novos, só para manter a força que temos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Todos os dias, alguns tijolos velhos caem. A proteína são os tijolos novos que usamos para reparar a parede e mantê-la forte. Se não fornecermos tijolos novos suficientes, a parede começa a ficar com buracos e a enfraquecer. É exatamente isso que acontece com os nossos músculos. Então, a primeira grande mudança que podemos fazer é garantir que cada refeição principal tem uma boa fonte de proteína. Não precisa de ser complicado. Ao pequeno almoço, em vez de comer apenas pão com manteiga e beber o seu galão, que tal juntar 1 ou 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica, barata e fácil de preparar. Se não gosta de ovos, um iogurte grego natural, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal, com um punhado de nozes, é uma alternativa excelente. Ao almoço e ao jantar, certifique-se de que uma parte do seu prato é dedicada a uma boa posta de peixe, como o nosso fiel bacalhau, ou umas sardinhas assadas, ricas não só em proteína, mas também em ômega 3, que ajuda a combater a inflamação. Um bife de frango ou de peru grelhado, ou até mesmo leguminosas como o feijão, o grão de bico ou as lentilhas, são opções maravilhosas. A ideia é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Não adianta comer um bife enorme ao jantar e quase nada durante o resto do dia. O nosso corpo só consegue absorver uma certa quantidade de cada vez. Por isso, ao dividi-la, estamos a dar aos nossos músculos um fornecimento constante de tijolos para se reconstruírem. Pense em cerca de 20 a 30 gramas de proteína por refeição. Parece um número técnico, mas para ter uma ideia, uma posta de peixe do tamanho da palma da sua mão ou um peito de frango tem aproximadamente essa quantidade. Um ovo tem cerca de 6 gramas e um iogurte grego pode ter até 15. Não precisa de andar com uma balança. Basta ter a consciência de incluir sempre essa fonte de força no prato. E os lanches? Em vez de uma bolacha ou um bolo, por que não um punhado de tremoços? São um petisco tão nosso e uma fonte incrível de proteína vegetal. Ou um queijo fresco pequeno. São pequenas trocas que, somadas, fazem uma diferença gigantesca no final do dia e, mais importante, na sua força para as tarefas do dia a dia. Comece por fazer esta mudança numa refeição.
talvez no pequeno almoço, e veja como se sente. Vai notar que fica saciado por mais tempo e com mais energia. Agora que já arrumamos a questão do combustível, ou seja, da proteína, precisamos de falar sobre como usar esse combustível para realmente construir músculo. E para isso, precisamos de movimento. Por favor, não se assuste com a palavra exercício. Não estou a falar de correr a maratona ou levantar pesos que parecem de outro mundo. Estou a falar de movimentos simples e inteligentes que enviam um sinal ao nosso corpo a dizer: preciso destes músculos, por favor, não te desfaças deles. O tipo de exercício mais eficaz para combater a perda muscular chama-se treino de resistência. Basicamente, significa fazer os seus músculos trabalharem contra uma força ou um peso. E a boa notícia é que não precisa de um ginásio para isso. A sua casa e o seu próprio corpo são as melhores ferramentas que tem. Vamos pensar num movimento que fazemos dezenas de vezes por dia: sentar e levantar de uma cadeira. Este é um dos melhores exercícios que existem. Tente isto. Sente-se numa cadeira firme, com os pés bem assentes no chão. Agora, cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das suas pernas. Depois, sente-se de novo, de forma lenta e controlada. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto 2 ou 3 vezes ao longo do dia. Estará a fortalecer as pernas, os glúteos e os músculos do core, que são essenciais para o equilíbrio e para evitar quedas. Outra coisa fantástica que pode usar são as latas de feijão ou os pacotes de arroz que tem na despensa. Segure uma lata em cada mão e, com os braços ao longo do corpo, dobre os cotovelos, trazendo as latas em direção aos ombros. Baixe lentamente. Isto é excelente para os braços, para ter força para levar os sacos das compras ou pegar nos netos ao colo. Pode fazer isto enquanto vê o telejornal. Não precisa de dedicar 1 hora a isto. A chave é a consistência. Mais vale fazer 10 minutos todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. Outra ferramenta maravilhosa e barata são as bandas elásticas de resistência. Pode comprá-las em qualquer loja de desporto. Pode sentar-se numa cadeira, colocar a banda à volta dos tornozelos e tentar afastar as pernas uma da outra. Sentirá os músculos da anca a trabalhar. Músculos fortes na anca são cruciais para a estabilidade ao caminhar. E por falar em caminhar, claro que caminhar é excelente para o coração e para a mente, mas para construir músculo, precisamos de desafiar o corpo um pouco mais. Tente incluir alguns desafios no seu passeio diário. Encontre uma subida pequena e faça-a. Ou caminhe um pouco mais rápido durante 1 minuto e depois volte ao seu ritmo normal. Estas pequenas variações fazem toda a diferença. O mais importante é ouvir o seu corpo. Se algo doer, pare. Comece devagar. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Lembre-se, cada vez que se levanta de uma cadeira sem ajuda, cada vez que carrega as compras do carro para casa, está a fazer um pequeno treino de resistência. A ideia é tornar estes movimentos mais intencionais. Ao combinar este tipo de movimento com a proteína de que falamos, está a dar ao seu corpo as ferramentas e as instruções de que ele precisa para se manter forte e funcional por muitos e muitos anos. E agora, vamos falar daquela bebida que para muitos de nós é um ritual sagrado, o motor de arranque do nosso dia: o café. Adoramos o seu aroma, o calor da chávena nas mãos, a forma como parece despertar-nos, e as notícias até são boas. O café, com moderação, tem vários benefícios para a saúde. O problema não está no café em si. O erro fatal que milhões de pessoas cometem, e que pode estar a minar os seus esforços para manter os músculos, está no timing. O que faz logo depois de acordar? Para a maioria das pessoas, a primeira paragem é a máquina de café. Bebemos aquela bica ou aquele galão em jejum, de estômago vazio, antes de qualquer outra coisa. E é aqui que reside o perigo. De manhã, quando acordamos, os nossos níveis de uma hormona chamada cortisol estão naturalmente no seu ponto mais alto do dia. O cortisol é a nossa hormona do estresse, ou do alerta. Ajuda-nos a despertar. No entanto, o cortisol também é uma hormona catabólica,
o que significa que pode quebrar tecidos no nosso corpo para obter energia. Quando bebemos café de estômago vazio, a cafeína dá um pico ainda maior a este cortisol já elevado. O que acontece a seguir? O seu corpo, inundado de cortisol e sem comida disponível para usar como energia, porque o seu estômago está vazio, começa a procurar uma fonte de energia rápida. E uma das fontes mais fáceis para o corpo aceder é o tecido muscular. Essencialmente, ao beber café em jejum, está a dar uma ordem ao seu corpo para queimar os seus preciosos músculos para obter energia. Está, sem saber, a sabotar toda a força que tenta construir. Pense nisto. Passa a noite inteira num estado de jejum. Os seus músculos estão ansiosos por receber tijolos, ou seja, proteína, para se repararem. Em vez disso, a primeira coisa que lhes dá é um sinal para se autodestruírem. É como tentar construir uma casa e, todas as manhãs, começar por deitar abaixo uma parede. A solução é incrivelmente simples e não exige que desista do seu café. Apenas mude a ordem das coisas. Antes de tocar na sua chávena de café, coma algo. E, idealmente, coma algo rico em proteína. Lembre-se dos ovos mexidos ou do iogurte grego de que falamos. Ao fazer isso, está a fornecer ao seu corpo o combustível de que ele precisa. A proteína irá estabilizar o açúcar no sangue e dar aos seus músculos os aminoácidos necessários para a reparação matinal. Só depois de ter comido este pequeno almoço nutritivo é que deve saborear o seu café. Desta forma, o café já não irá provocar aquele pico de cortisol destrutivo. Em vez disso, irá simplesmente dar-lhe a energia e o foco que tanto aprecia, sem os efeitos secundários negativos para a sua massa muscular. É uma mudança minúscula na sua rotina, que leva 0 tempo extra, mas que pode ter um impacto profundo na sua força e bem-estar a longo prazo. Portanto, recapitulando o nosso plano de batalha. Começamos por alimentar os nossos músculos com proteína de qualidade em todas as refeições, distribuindo-a ao longo do dia. Desafiamos esses músculos com movimentos simples de resistência, como levantar-se de uma cadeira ou usar umas latas como pesos. E, crucialmente, ajustamos a nossa rotina matinal. Primeiro a comida, depois o café. Lembre-se, nunca é tarde demais para ficar mais forte. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e reconstruir, independentemente da sua idade. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes resultados. Não se sinta sobrecarregado. Escolha uma destas ideias e comece por aí esta semana. Talvez seja adicionar um ovo ao seu pequeno almoço. Talvez seja fazer 10 levantamentos da cadeira todos os dias. O importante é começar. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destas dicas lhe pareceu mais surpreendente? Já cometia o erro do café? Partilhe as suas experiências e as suas próprias dicas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam ver e subscreva o nosso canal para não perder mais conselhos para viver uma vida mais forte, saudável e feliz. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Escolha ser forte, hoje e todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.